Você já sentiu que dentro da sua própria família havia algo errado? Um silêncio estranho quando você entrava na sala, um sorriso que não chegava aos olhos, uma conversa que morria abruptamente quando você aparecia. Se você está ouvindo isso agora, é porque viveu essa realidade. E eu preciso te dizer algo que vai mudar completamente a forma como você enxerga toda a sua história. O que eles fizeram com você não foi rejeição. Foi medo, e agora o véu está sendo arrancado dos olhos deles de um jeito que nunca esperaram. Fica comigo até o final, porque o que vou revelar aqui é algo que a maioria das pessoas não tem coragem de falar. E você precisa ouvir. Vamos começar do começo. Não do começo da sua dor, mas do começo da sua verdadeira identidade. Existe um padrão que se repete em milhares de famílias. E talvez você reconheça esse padrão agora mesmo enquanto eu falo. Tem uma pessoa na família que é diferente. Não diferente no sentido de problemática. Diferente no sentido de mais sensível, mais intensa, mais consciente. Essa pessoa sente coisas que os outros fingem não sentir. Enxerga dinâmicas que os outros preferem ignorar. Faz perguntas que ninguém quer responder. E por causa disso tudo, essa pessoa se torna o alvo. Você foi esse alvo. Não porque você era o problema, mas porque você era o espelho. E família que carrega sombra não suporta espelho. Pensa comigo por um momento. Lembra aquela vez que você tentou falar sobre algo sério? Uma mágoa, uma injustiça, um padrão que te machucava. E foi chamado de exagerado, de sensível demais, de alguém que vivia criando problema onde não havia? Essa invalidação sistemática tem um nome. É chamada de gaslighting familiar. É quando um grupo de pessoas, muitas vezes de forma inconsciente, conspira para fazer você duvidar da própria percepção da realidade. E o pior, funciona. Por anos, talvez por décadas, você acreditou que o problema era você, mas hoje, esse véu vai cair. No livro de Levítico, havia um ritual chamado o Dia do Perdão, o Yom Kippur. O sacerdote pegava um bode vivo, colocava as mãos sobre a cabeça do animal e confessava sobre ele todos os pecados, todas as iniquidades, todas as transgressões do povo. Depois, esse bode era mandado para o deserto, carregando nos ombros o peso espiritual de uma nação inteira. Esse animal não havia feito nada errado, não era o culpado, era apenas o escolhido para carregar o que os outros não queriam enfrentar. Você foi esse bode. Sua família, sem perceber o que estava fazendo, ou talvez percebendo sim, lá no fundo, projetou em você décadas de trauma não resolvido, de mágoas engolidas, de invejas cultivadas no silêncio, de vergonhas que nunca foram nomeadas. Você virou o receptáculo de tudo que eles não tinham coragem de olhar. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. Para dentro de si mesmos. Sabe por que escolheram você? Porque você sentia. Porque você era grande o suficiente para carregar. Porque havia algo em você, uma profundidade, uma sensibilidade, uma luz que atraía tanto a adoração quanto o ataque.
Luz sempre atrai sombra. Não porque a luz seja fraca, mas porque a sombra não consegue ficar indiferente a ela. E aqui está a parte que vai te tocar profundamente. Eles não te perseguiram apesar da sua unção. Eles te perseguiram por causa dela. Você se lembra daquelas conversas que paravam quando você chegava perto? Daquela sensação física no estômago, quase como uma náusea, de que estavam falando de você? Da forma como o grupo fechava as fileiras quando você tentava se aproximar? Essas reuniões aconteceram. Não precisa mais fingir que não aconteceram para proteger a sanidade emocional de quem fez isso com você. Eles se reuniam, falavam seu nome, construíam narrativas, combinavam histórias, criavam uma versão de você que justificasse o tratamento que te davam. Porque, no fundo, nenhum ser humano consegue maltratar outra pessoa sem primeiro convencer a si mesmo de que essa pessoa merece o maltratamento. Isso tem um nome. Na psicologia social é chamado de desumanização seletiva. É o mecanismo que permite que pessoas que se consideram boas, religiosas até, façam coisas cruéis com alguém que amam, ou deveriam amar. Eles precisavam te transformar em um problema para poderem te tratar como problema. E a estratégia funcionou por um tempo. Não com você. Você nunca se convenceu completamente disso, por isso está aqui agora. Mas funcionou com os espectadores, com os que ficavam na beira sem tomar partido, mas sem te defender também, com os que sorriam para você na frente e concordavam com a narrativa nas costas. Mas aqui está o que eles não calcularam. Cada palavra dita contra você foi registrada. Não por mim, não por um ser humano, por uma instância muito maior do que qualquer conspiração familiar. Existe um princípio espiritual que poucos entendem, mas que os que viveram na pele sabem que é real. Há momentos em que a graça que cobria a escuridão nos corações das pessoas é retirada e permite que a verdade delas seja exposta. Isso não é punição imediata no sentido que estamos acostumados a imaginar. Um raio do céu, uma tragédia dramática. É algo muito mais profundo e muito mais aterrorizante para quem vive. É o espelho interno se tornando impossível de ignorar. De repente, aquelas pessoas que conspiravam com tanta naturalidade começam a sentir o peso do que fizeram. Não porque alguém foi contar, não porque houve um confronto, mas porque a graça que permitia a ilusão foi retirada e agora eles precisam encarar a nudez dos próprios atos. Eles olham para as mãos e veem que golpearam um ungido. Isso os aterroriza de um jeito que eles não conseguem nem nomear direito. Vira insônia, vira irritação inexplicável, vira aquela sensação de que algo está errado, de que uma conta está sendo cobrada, de que o tempo está se esgotando. Você talvez tenha percebido mudanças de comportamento nessas pessoas. Talvez uma frieza diferente, talvez um afastamento súbito. Talvez até tentativas de reaproximação que parecem estranhas, sem explicação aparente. Essas mudanças não são coincidência. É o terror espiritual de quem percebeu tarde demais que esteve lutando contra algo muito maior. Quero te fazer uma pergunta direta. Por que você, em uma família, por que sempre recai sobre uma pessoa específica o papel de bode expiatório? A resposta tem duas camadas. Uma psicológica e uma espiritual, e as duas são igualmente reais. Na camada psicológica, estudos em dinâmica familiar mostram que sistemas familiares disfuncionais precisam de estabilidade, mesmo que seja uma estabilidade doentia. Eles se organizam em torno de papéis rígidos: o herói, o invisível, o palhaço, o bode expiatório. Cada membro do sistema cumpre uma função que mantém o equilíbrio frágil do grupo. O bode expiatório é aquele que carrega a culpa coletiva, o que torna possível para os outros se sentirem normais, saudáveis, coesos. Você foi escolhido para esse papel geralmente porque era o mais sensível, o mais perceptivo ou o mais diferente.
Sua diferença ameaçava o equilíbrio. Você via o que eles não queriam que fosse visto, sentia o que eles fingiam não sentir. E por isso precisava ser silenciado, diminuído, rotulado como problemático. Agora a camada espiritual. Há uma inteligência que tem acesso a informações que você não tem sobre si mesmo. Ela viu o manto sobre a sua vida antes mesmo de você enxergar. Sabia que você era a chave para quebrar os padrões generacionais que mantinham sua história cativa. Havia uma missão inscrita sobre a sua existência e destruir você era interromper uma linhagem inteira de libertação. Então, ela usou a estratégia mais cruel e mais eficaz que existe. Usou as pessoas cujas palavras doem como nenhuma outra palavra dói. As pessoas que te amavam, ou deveriam te amar. Porque uma ferida aberta por um estranho cura com relativa facilidade. Mas uma ferida aberta pela própria família vai fundo, vai para um lugar dentro de você onde mora a identidade. Se ela conseguisse fazer você acreditar que você era o problema dentro da sua própria história, conseguia neutralizar a ameaça que você representava. Mas ela falhou e você está aqui. Preciso falar com você sobre essa tristeza específica. Você sabe de qual estou falando. Não é uma tristeza que tem nome ou endereço. Não é luto por alguém que morreu. Não é angústia por uma situação concreta. É aquele peso surdo que você acorda sentindo de manhã, antes mesmo de lembrar de qualquer coisa. Aquela sensação de que há algo errado, de que você está em débito com a vida, de que carrega algo pesado demais para os seus ombros. Durante anos, você tentou encontrar a fonte dessa tristeza. Foi à terapia, orou, jejuou, tentou mudar comportamentos, eliminar vícios, melhorar como pessoa. E o peso continuava. Sabe por quê? Porque não era seu. A ciência tem um nome para esse fenômeno: transmissão intergeracional de trauma. Estudos com descendentes de sobreviventes de grandes tragédias, realizados por pesquisadores como a doutora Ana Silva, na Universidade de São Paulo, mostraram que o trauma é literalmente transmitido. Altera a expressão do DNA de forma mensurável. Seus avós sofreram, seus pais carregaram. E você nasceu com a memória celular do sofrimento deles, inscrita no seu corpo. Mas há algo além da biologia. Espiritualmente, quando uma linhagem carrega padrões não resolvidos, ciclos de violência, de abandono, de mentira, de dependência, esses padrões operam como correntes invisíveis. Cada geração é puxada para repetir os padrões da anterior, não por escolha consciente, mas por um peso espiritual que não foi quebrado. E você, como o bode expiatório da linhagem, carregou esse peso de forma concentrada. Você sentiu o que todos os outros deveriam ter sentido, mas recusaram a sentir. Você chorou as lágrimas que toda a família devia ter chorado, mas enterrou. Você foi o ponto de coleta do sofrimento generacional. Isso era exaustivo, era desorientador, era profundamente injusto. Mas, e isso é o que muda tudo, também significa que você é o ponto onde a corrente pode ser quebrada. Você é o bode expiatório da família, o ponto onde toda a dor e disfunção acumulada foi depositada. Você sentiu o que todos deveriam sentir, chorou as lágrimas que todos deveriam chorar. Isso foi exaustivo, desorientador, profundamente injusto. Mas também significa que você é o ponto onde essa corrente pode ser finalmente rompida. A semente que tentaram enterrar. Jesus contou uma parábola sobre o grão de trigo. Se ele não morrer, permanece só. Mas se morrer, produz muito fruto. Eles tentaram enterrar você, pensando que estavam acabando com você. Não sabiam que estavam plantando você. Cada período de isolamento foi uma temporada de raízes se aprofundando.
Cada rejeição que fez você se recolher foi uma chance de descobrir quem você é quando não está tentando se encaixar no molde que criaram para você. Cada noite de angústia solitária foi uma noite em que Deus estava mais próximo do que qualquer pessoa jamais foi. A Bíblia diz que Deus guarda nossas lágrimas num frasco. Não é apenas uma figura poética, é uma declaração de contabilidade espiritual. Cada lágrima tem peso, é evidência, é um investimento num futuro que você ainda não vê completamente. E agora eles olham para você e não entendem. Apesar de todas as palavras cruéis, das reuniões secretas, das narrativas distorcidas, dos sabotamentos sutis, você continua firme, continua prosperando, continua com bondade, continua com aquela luz no olhar que eles nunca conseguiram apagar. Isso os aterroriza, porque revela uma conclusão que não podem evitar. Havia algo em você fora de seu alcance, uma proteção que não puderam penetrar, uma unção que resistiu a tudo. Eles não estavam apenas lutando contra você, estavam lutando contra o divino em você. A campanha de difamação era assassinato de caráter. Isso não foi fofoca inocente, não foi um mal-entendido que se prolongou. Foi uma campanha organizada, consciente ou não, de destruição de sua reputação, de assassinato de caráter. Funcionou assim. Primeiro, criaram uma narrativa. Você era o instável, o problemático, o que não aceitava ser corrigido, o que criava conflitos, o egoísta, o ingrato. Cada rótulo foi cuidadosamente escolhido para fazer você parecer o agressor numa história onde você era a vítima. Depois, essa narrativa foi distribuída para parentes, para amigos em comum, para qualquer pessoa que pudesse lhe dar uma chance ou apoio. Eles trabalhavam preventivamente, contaminando os poços antes que você chegasse para beber. Você chegava em novos lugares e encontrava uma frieza inexplicável. Tentava criar conexões e enfrentava resistências que não faziam sentido. Questionava o que havia feito de errado, o que era defeituoso em você para repelir as pessoas assim. Nada. Você simplesmente chegava depois que eles. Isso é o que a Bíblia chama de arma forjada contra você. E a promessa não é que a arma não seria forjada, é que ela não prosperaria. Mas para não prosperar, ela precisou ser forjada primeiro. O ataque precisou acontecer para que a proteção fosse demonstrada. Cada vez que lançaram uma palavra contra você e ela não o destruiu, foi mais uma evidência do manto sobre sua vida. Cada vez que você deveria ter desmoronado e não desmoronou, foi mais uma prova de que havia algo maior sustentando sua existência. O silêncio deles agora. Você percebeu que algo mudou? Que o ruído constante, as provocações, as tentativas de tirar você do seu centro ficou mais silencioso? Que algumas pessoas que antes tinham muito a dizer sobre você, agora evitam seu olhar? Esse silêncio não é indiferença, é terror. Há um momento no livro de Gênesis que impressiona. É quando os irmãos de José, que o haviam vendido como escravo, que mentiram ao pai sobre sua morte, que destruíram sua vida por inveja, se encontram com ele no Egito, agora como governador, com poder sobre eles. A Bíblia diz que eles ficaram aterrorizados diante dele. Não conseguiam falar, não conseguiam se mover. Toda a arrogância, toda a crueldade, toda a certeza de que estavam fazendo a coisa certa evaporou no momento em que enfrentaram aquele que tentaram destruir. E José, note o detalhe, chorou. Não de raiva, não de desejo de vingança, mas porque viu, com clareza, talvez pela primeira vez, o plano divino operado através de toda aquela dor. Você está chegando ao seu momento, José. E eles já começam a sentir isso. O que fazer com essa revelação? Agora preciso dizer algo necessário. O que você faz com essa revelação determinará se você avança para o próximo nível ou permanece preso neste. A tentação será a vingança, será expor, será fazer eles sentirem o que você sentiu.
E essa tentação é humana, compreensível, emocionalmente lógica. Mas a vingança é uma âncora. E você foi feito para voar. José poderia ter usado seu poder para destruir seus irmãos. Poderia ter sido cruel como eles foram. Mas ele sabia algo que libertou a ele e a família inteira. O que os homens planejaram para o mal, Deus usou para o bem. Quando você percebe que a própria perseguição foi o instrumento de seu crescimento, quando entende que cada golpe que desferiram serviu para lhe aprofundar, a raiva começa a se transformar. Não em indiferença, isso seria desonesto, mas numa compaixão peculiar. Porque você olha para eles e vê pessoas que sacrificaram a bondade para manter um sistema familiar disfuncional, para não precisar crescer, para não precisar mudar. E você saiu, você cresceu, você mudou. E agora carrega a liberdade que eles escolheram não ter. Isso não é motivo de orgulho arrogante, é motivo de gratidão e de responsabilidade, quebrando as maldições geracionais. Você não está aqui só por você. É preciso entender a magnitude disso. Quando uma pessoa numa linhagem decide parar, olha para os padrões que se repetem há gerações e diz: isso termina comigo, o efeito espiritual é imenso. Estudos da epigenética mostram que a cura também é transmissível. Quando você resolve o trauma, quando o nomeia, busca apoio, trabalha para não reproduzir o que foi feito com você, você está literalmente alterando o código que passará às próximas gerações. Seus filhos, seus netos, as pessoas que ainda nem nasceram vão colher os frutos do que você faz agora. Espiritualmente, a Bíblia fala de bênçãos que alcançam até 1000 gerações daqueles que amam a Deus e guardam seus mandamentos. 1000 gerações. Enquanto as consequências dos erros podem alcançar até a 3ª e 4ª geração. As bênçãos têm um alcance incomparavelmente maior. Você está sendo usado para redirecionar o destino de uma linhagem inteira. O que eles lançaram para destruir você foi exatamente o que acelerou o processo de transformação que libertará os que virão depois. Isso é maior que a dor que você sentiu. Não minimiza a dor. Ela foi real, injusta, profunda. Mas coloca a dor dentro de um contexto que lhe dá significado. E significado transforma sofrimento em propósito. O azeite que só sai sob pressão. Há uma imagem que quero deixar com você. A azeitona. Você sabe que o azeite de oliva só existe porque a azeitona é pressionada? Ela não libera seu óleo voluntariamente. Precisa ser esmagada. O processo é intenso, invasivo. Extrai da fruta o que ela tem de mais valioso. Mas sem a pressão, não há azeite. E sem o azeite, não há luz. Na antiguidade, era o azeite que alimentava as lâmpadas dos templos. O ungido, aquele sobre quem repousa a unção, tem seu nome dessa imagem. O ungido é aquele que passou pelo processo de ser pressionado e do qual o óleo sagrado foi extraído. Você foi pressionado. Essa família que deveria ser seu lugar seguro foi, paradoxalmente, a prensa que extraiu de você um óleo que agora brilha. Cada rejeição apertou um pouco mais. Cada traição pressionou um pouco mais fundo. E tudo que era supérfluo, tudo que era performance, tudo que você mantinha só para agradar ou se encaixar, foi expelido nessa pressão, até restar apenas o essencial, quem você realmente é. E quem você realmente é, eles não conseguem apagar. Tentaram e não conseguiram. Tentarão de novo, porque o medo não desaparece de repente, e não conseguirão. Não porque você seja invencível no sentido humano, mas porque o que há em você não é apenas seu. Para quem está no meio da pressão agora, quero falar diretamente com você que está no meio disso agora, que ainda está dentro do ciclo, que ainda mora perto de quem machucou você, ou ainda precisa sentar na mesma mesa no Natal, ou ainda não conseguiu colocar a distância que seu coração sabe ser necessária.
Você não está atrasado. Não há um prazo para sua libertação. José ficou 13 anos no processo, da venda pelos irmãos até ser governador do Egito. 13 anos, escravidão, prisão injusta, esquecimento, promessas não cumpridas por quem ele havia ajudado. E no 13º ano, num único dia, tudo mudou. Deus não trabalha no seu tempo. Trabalha no tempo certo. E o tempo certo é quando você está formado o suficiente para sustentar a bênção sem ser destruído por ela. Enquanto esse dia não chega, faça uma coisa: proteja sua percepção. Não permita que a narrativa dele se torne sua narrativa. Não aceite os rótulos, não internalize as acusações. Você sabe o que é verdade sobre você nos seus momentos mais quietos, mais honestos, mais solitários com Deus. Agarre-se a essa verdade como se sua vida dependesse disso, porque depende. Busque apoio terapêutico se não tem. Trauma familiar precisa de acompanhamento. Não há espiritualidade que substitua o trabalho de desfazer os nós criados dentro de você desde a infância. Os dois caminhos, o espiritual e o psicológico, não são rivais, são parceiros. E encontre sua comunidade. Os escolhidos geralmente são solitários por muito tempo, porque aprenderam que proximidade significa perigo. Mas há pessoas forjadas como você, que entendem a linguagem da pressão e do azeite, que reconhecerão o que você carrega sem necessidade de explicação. Elas existem. Continue em movimento e você as encontrará. Existe um momento na história espiritual que sempre me toca profundamente. É o batismo de Jesus. Ele entra no rio. João Batista realiza o ritual. E quando emerge, os céus se abrem e uma voz ressoa: "Este é meu filho amado, em quem me comprazo." Antes de qualquer milagre público, antes de qualquer ensinamento nas praças, antes de qualquer cura ou confronto com os líderes religiosos da época. Antes de tudo, uma declaração de identidade e amor incondicional. Você que está ouvindo agora, você que foi chamado de problemático, de excessivamente sensível, de desajustado, de quem perturba a falsa paz, precisa receber uma palavra de um lugar mais profundo que qualquer voz humana pode alcançar. Você é amado. Você é escolhido. Você possui um valor que não precisa ser negociado, conquistado ou merecido. A glória do Senhor repousa sobre sua vida. Não porque você seja perfeito, não porque você nunca tenha falhado, não porque você tenha ganhado este favor através de desempenho, mas porque há um propósito inscrito em você que é maior que a soma de todas as opiniões que já foram formadas sobre você. E eles estão percebendo isso agora. Aqueles que te perseguiram, aqueles que se reuniam em grupos para murmurar, aqueles que construíram narrativas para tentar destruir sua reputação. Eles olham para você, para sua vida que continua florescendo, para sua bondade que não foi consumida pelo ódio, para sua fé que não se extinguiu, e precisam confrontar o fato que havia algo em você que estava totalmente além do seu alcance. Isso não é sobre vingança, é sobre revelação, é o véu sendo removido. É a verdade fazendo o que ela sempre faz, emergindo no tempo certo. Há uma última coisa que preciso compartilhar antes que nossa conversa termine. O seu silêncio durante todos esses anos, quando você engoliu as palavras que poderia ter gritado, quando você escolheu não se defender com a mesma maldade que usaram contra você. Quando você continuou abrindo a porta com compaixão para quem havia entrado para tentar lhe roubar a paz. Esse silêncio foi registrado. Não foi fraqueza, foi testemunho. A Bíblia registra que Jesus, diante de seus acusadores, permaneceu em silêncio. E o texto diz que o governador ficou extremamente admirado. Porque o silêncio diante de uma acusação falsa, quando você tem plena capacidade de se defender, é uma forma de poder que o mundo simplesmente não consegue entender.
Seu silêncio falou mais alto que qualquer argumento. Seu silêncio foi a evidência mais eloquente de que havia algo diferente em você. Algo que não precisava se provar. Algo que sabia que a verdade teria seu momento. Esse momento chegou. Continue caminhando. Continue crescendo. Continue sendo ungido exatamente como você é, com a sensibilidade que eles chamaram de fraqueza, com a profundidade que eles chamaram de exagero, com a luz que eles tentaram apagar. Você é um escolhido e o véu dos olhos deles acabou de ser removido. Se essa mensagem tocou algo profundo dentro de você, Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,000 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.